Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal e hoje, a pedido de um inscrito, eu vou estar fazendo aqui um projeto que tem relação aí a lojas de camisa. Então, se você tem uma lojinha de camisas ou produz, um material para uma loja perto aí da sua cidade, você pode estar criando aqui esse layout junto comigo, que vai ser bastante simples e você vai poder editar aí no final do vídeo para qualquer outro tipo de material que também for vendido na loja, certo? Então já baixe os materiais do nosso canal no Telegram e no WhatsApp e vem aqui comigo. Inclusive eu já deixei um arquivo aí PSD com tudo configurado com relação às guias e o tamanho tudo certinho já para você não perder tempo, tá bom? Já confere também sua inscrição no canal e deixa sempre aquele like para fortalecer o vídeo. E vamos lá. Aqui nesse arquivo PSD, primeiro o que a gente vai estar fazendo é observando nos materiais aqui, ó, em que eu deixei várias possibilidades em que você pode estar alterando tonalidade de cor e também tipos de informações para determinados tipos de produtos, de camisas aqui. Eu vou estar utilizando essa camisa aqui, que é o número 2, é de um time. Então, dependendo aí da tonalidade, você pode trocar, mas preste atenção aqui no começo da aula até o final para você não ter nenhuma dúvida, tá bom? Já arrasta aqui para o Photoshop essa camisa. Já vamos configurar e tirar essas bordas de brancas aqui, ó, transparentes no caso, ó, certo? Vou clicar duas vezes no objeto inteligente aqui, clico em OK, imagem aparar. Deixa aqui a opção de pixels transparentes, marca todos os cantos, mesmo que esse canto superior não precise muito, mas você marca. Clique em OK e ele vai reduzir aqui o tamanho da nossa imagem. Pressiona Ctrl S para salvar essa aba, Ctrl W para fechar, ou você pode ir no X lá em cima que vai funcionar da mesma forma. Bom, o posicionamento dessa camisa, ela vai ser um posicionamento à direita, porque as informações vão ficar todas à esquerda, certo? Vou posicionar ela aqui dessa forma, vou aumentar mais. Esse tamanho aqui vai ser ajustado no decorrer da nossa aula, então não se preocupe. Agora vamos criar a nossa base. No projeto de vocês aí, no arquivo PSD, provavelmente isso aqui também vai estar desbloqueado, porque quando você cria um novo, ele vem bloqueado. Acima dessa camada aqui, que é a camada 0, vem aqui nos ajustes, cor sólida, e vamos selecionar essa tonalidade de vermelho aqui. E calma, eu sei que está um vermelho muito claro. Vamos vir aqui nesse código hexadecimal e vamos selecionar e pressionar Ctrl C. Após fazer isso, você vem reduzindo essa tonalidade até ficar com um vermelho mais escuro. Clique em OK, apaga a camada 0 e acima dessa base, vamos criar uma camada, letra B, reduz o pincel, ó, segurando o Alt do seu teclado mais a tecla, o botão direito do seu mouse, certo? Alt, botão direito, e para a direita e para a esquerda, segurando e arrastando, você aumenta o pincel e para cima e para baixo você controla a dureza. Lembrando que essa tonalidade de verde aqui vai depender muito da configuração do seu Photoshop. O meu aqui eu personalizei para essa tonalidade aqui. E também você vai só observar essa cor aqui se você tiver instalado em uma placa de vídeo, no seu computador, certo? Então vou deixar mais ou menos assim com esse tamanho. E vamos fazer o seguinte. Aquele código a gente vai vir e colar aqui, ó, onde tem essas cores aqui, ó. Então, você clica e copia e cola a cor. Que eu vou aumentar e vou fazer isso daqui, ó. Vou aumentar isso. Vou reduzir um pouquinho aqui o preenchimento. Junto a isso, eu já vou adicionar a nossa textura, que vai ser uma textura simples. Vai ser de um estádio de futebol, certo? Vai ser isso aqui, ó. Vou arrastar para o Photoshop. Vai ser uma textura leve. Não vou deixar aqui ela sobressair muito, porque a gente vai adicionar as informações. Nesse vídeo eu estou fazendo isso daqui primeiro, porque muita gente tem dificuldade em memorizar algumas configurações disso daqui. Então, depois de adicionar a imagem, pressiona Ctrl U, reduz a saturação, modo de mesclagem sobrepor, reduz o preenchimento.
Deixa mais ou menos em 40 aqui por enquanto. Após fazer isso, vamos vir aqui e aí criar uma máscara. Letra B, aumenta aqui, diminui o tamanho do pincel no caso. Tonalidade de preto você vai ocultar e a tonalidade de branco você vai revelar essa imagem. Aqui nas bordas eu vou retirar um pouco. Isso. Já feita essa configuração, acima dessa textura, vamos criar uma base com a ferramenta de retângulo. Clica e agora você vai fazer um retângulo mais ou menos assim, ó. Certo? Pode deixar vazado assim no nosso projeto, porque não tem nenhum problema. Adicionar a tonalidade de branco através do painel de propriedades. Deixa centralizado assim. E depois de fazer isso, você vai pressionar o Ctrl e vai ficar com a setinha aqui do lado, ó, e você vai distorcer essa forma. Mas antes de fazer isso, você vem aqui com o Shift e deixa ela grandona assim, ó. E agora faz a distorção, porque a gente vai precisar de um espaço maior. Deixa mais ou menos assim. Se você quiser deixar essa forma aqui mais achatada, você pode, depois de fazer a distorção. Mas no meu caso, eu vou deixar da forma que está, tamanho que está, e vou deixar ela aqui embaixo. Porque se eu precisar de mais espaço, no caso, eu vou ter aqui a forma na parte de baixo, tá bom? Sobrando. Vou deixar ela mais ou menos assim. Essa textura aqui, eu posso, além de tirar aquelas bordas, eu posso tirar aqui também do lado, para ficar uma tonalidade mais suave. Isso. E reduzir também esse preenchimento aqui para deixar só um detalhe lá embaixo. Vou reduzir aqui para 35, cor branca, e vou revelar aqui algumas áreas. Após fazer isso, seleciona a primeira aqui, que é a nossa forma. Shift pressionado, seleciona a última camada, Ctrl G, e você já vai colocar aí o nome aí, ó, as duas letras BG, que é background. Após fazer isso, já vamos fazer a sombra da nossa camisa, porque assim está um pouquinho estranho, né? Vamos criar uma nova camada, com o Ctrl pressionado já para ele criar a camada embaixo. Letra B. Depois você vai pressionar o D para resetar as cores. Diminui e aumenta aqui, ó, a opacidade, né, novamente. Clica com o botão direito e você vai reduzir assim, ó, vai achatar o pincel. Depois de fazer isso, antes de fazer aqui a nossa sombra, coloca aqui, ó, multiplicação, o modo de mesclagem, para facilitar aqui esse efeito. Você dá um clique e aqui a sombra já vai estar feita. Se você quiser uma sombra mais interessante, eu recomendo que você reduza aqui, mais detalhada no caso, né? Para não fazer uma configuração depois. Pode deixar em 20 ou em 10. Pode vir aqui em 10 na opacidade. E você clica com o botão direito, rotaciona só um pouquinho, ó. E você vai fazendo essa sombra. Isso. Vai vindo aqui, ó, vai achatando um pouquinho mais e vai fazendo essa sombra. Tá vendo? Ó? Você faz de uma forma mais personalizada ainda. Porque no caso que eu iria fazer de primeira, isso também pode ser aplicado, não é porque eu estou ensinando dessa forma que você tem que anular outra, seria o seguinte, você viria aqui, ó, criaria a sombra e depois regularia o preenchimento, a força dessa sombra. Coisa que já é feito automaticamente a partir do clique, quando você reduz ali a opacidade, né? Aqui você vai colocar o nome de sombra, clique com o botão direito, converter em objeto inteligente. Ctrl G e pode colocar o nome camisa, certo? Vai ficar exatamente dessa forma. E vamos agora para as nossas informações. Letra T. E aqui vamos adicionar através do painel de caractere. Vou reduzir aqui, ó, tirar algumas configurações de outros projetos. A tonalidade vai ser branca. Todos esses painéis aqui, pessoal, você vem aqui no menu janela e você pode ativar ou desativar. Nesse vídeo eu vou utilizar aqui, ó, por muitas vezes,
o painel de parágrafo, caractere e propriedades. Esse aí é o básico que eu utilizo para quando eu vou criar esse tipo de projeto. Bom, aqui a chamada para ação, você pode colocar diversos tipos, depende aí da promoção, se tiver promoção, né? Você pode colocar uma frase que tem relação ao time, ou algo do tipo, campeonato. No caso aqui, eu vou colocar como se fosse um desconto no Pix. Então, vamos colocar aqui, ó, 70. Vou aumentar aqui. Essa fonte também está disponível para você instalar no seu computador. E calma, se você estiver achando que seu computador já tem muita fonte instalada e está travando, tem um vídeo aqui no canal que te explica, né? Eu te explico como você pode estar instalando o programa para ativar suas fontes temporariamente. Você pode ativar e desativar quando você quiser, sem pesar aí no seu computador e deixar a fonte toda instalada aí, né? Todas instaladas. Bom, no decorrer aqui da explicação, eu criei já aqui um símbolo de porcentagem em que eu preciso colocar sobreposto ao 70 e como é tudo branco, não vai praticamente aparecer, né? Então, para a gente deixar isso visível, vamos aplicar um efeito. Clica duas vezes na camada e vem aqui para o painel de estilo de camada. Depois você vem aqui em traçado, seleciona o vermelho, mais escuro que está próximo aqui, clique em OK. No caso, 4 ficou interessante, mas você pode editar novamente clicando duas vezes aqui no nome do efeito. Vou deixar mais ou menos assim e temos já a porcentagem. Vou duplicar essa porcentagem, clico com o botão direito e vou vir aqui ó, em apagar estilo de camada. Após fazer isso, vou colocar aqui na parte de baixo e vamos colocar o nome no Pix, certo? 70% de desconto. E aqui vou colocar um nome. É agora, criando aí uma urgência, certo? Então, essa aqui é uma das formas em que você pode estar estruturando com pequenos textos. Mas se você quiser, você pode ir direto ao ponto aí com outra frase ou outra informação. Vou vir aqui nessa porcentagem, no 70, Ctrl G, seleciono as outras duas informações que eu acabei de adicionar e vou fazer o alinhamento na vertical. Após fazer isso, Ctrl Shift G para desfazer o grupo, seleciono tudo, Ctrl G, posso colocar o nome tema. Eu só vim aqui, isso, e coloco dessa forma aqui. Esse nome Pix eu vou pegar emprestado com o Ctrl J. Então fiz a cópia, vou colocar na parte de baixo. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar de branco mesmo e vou estar fazendo o seguinte agora. Vou colocar aqui, ó, uma caixa em que você pode estar editando um outro tipo de informação, né? Isso vai ficar aqui com os cantos arredondados. Isso, também com a tonalidade de vermelho. Vou deixar tudo na parte superior e depois você pode organizar da forma que você quiser. Aqui eu posso colocar compre já a sua. Pode ser também uma outra frase. Ou pode colocar o preço. Mas se você quiser utilizar uma frase igual você está vendo aqui na videoaula, você pode colocar o preço na parte de baixo. E é exatamente isso que eu vou estar fazendo agora. Ctrl J, vou colocar aqui abaixo essa cópia. Trocar a cor para vermelho. E aqui eu vou colocar um preço fictício. Vou colocar 104. Vou aumentar. Também vou fazer uma cópia para colocar o R cifrão. Aqui, ó. Isso. Exatamente dessa forma aqui. Vou aumentar. Tecla de atalho para você dar o zoom, a letra Z. Vai para a ferramenta aí, ó. Você clica e arrasta para a direita e para a esquerda e você vai ajustar aí o zoom para ter uma facilidade ao estar editando o seu projeto.
Aqui eu vou colocar vírgula 00, só de exemplo, e vou aumentar. Pronto, Ctrl 0 para estender. E agora eu vou estar fazendo aqui, ó, o nome, o grupo com preço. E aqui eu vou fazer um grupo temporário. Vou selecionar os dois e fazer o alinhamento. O preço, eu preciso que ele fique um pouquinho mais acima. Pronto, exatamente dessa forma. Esse grupo temporário vai fazer parte do preço. Então, venho aqui e coloco no grupo preço. Esse vírgula 00, vou pegar uma cópia. Lembre-se, pessoal, não precisa estar criando aí do zero os textos, tá bom? Você pode fazer exatamente isso aqui que eu estou fazendo no vídeo. É só duplicar e editar o texto. Facilite o seu trabalho. Aqui eu vou colocar o número para contato. Isso que vai ficar aqui, ó. Exatamente dessa forma aqui. Vou dar uma olhada dos materiais. Bom, eu acabei esquecendo aqui um detalhe importante que é com relação à forma de pagamento, apesar que já tem Pix na parte de cima, né? Mas no caso aí, para mais opções, vai ter algumas informações com relação ao pagamento aqui abaixo. Eu vou só pegar aqui o arquivo e já volto. Pronto, pessoal, eu acabei pegando aqui, ó, nosso material, que seria essas formas de pagamento aqui. Vou arrastar aqui para baixo. Isso. Exatamente dessa forma aqui. O ícone do WhatsApp não está no meu material agora, porém eu vou deixar para vocês aí. Eu acabei esquecendo, vou pegar aqui só da biblioteca da Adobe. Vou diminuir e vou posicionar aqui. No lugar desse WhatsApp, você pode colocar o site e dentre outras configurações de informação, né? Opções de informação. Vou só dar um espaço aqui, exatamente dessa forma. Vou dar dois cliques aqui no WhatsApp e vou em sobreposição de cor e vou utilizar o mesmo vermelho ali. E agora temos o nosso WhatsApp. E aqui é a forma de pagamento. Vou colocar formas. Formas de pagamento. Claro que eu vou organizar isso aqui, ó. Vai ficar lá embaixo, ó, embaixo da camisa. Eu coloco aqui, ó. Isso, para ficar tudo organizado, ó. Tema, aí depois vem o preço, ó. Tema, preço e aqui forma de pagamento, WhatsApp. Vamos configurar agora o tamanho da camisa. Pode ficar maior. E eu estou achando ela um pouquinho branca. Então, para corrigir isso, você seleciona ela e pressiona Ctrl M e clique e arrasta aqui, ó, nesse ponto, para deixar as tonalidades escuras com mais evidência. Pronto. Após fazer isso, você pode aumentar um pouquinho mais o tema, para deixar com mais destaque, certo? E a partir daqui você pode fazer várias outras configurações com relação a tipo de efeito. Se você quiser colocar brilho, você pode. Não exageradamente, tá bom? Pode vir aqui, ó. Pode colocar modo de mesclagem de visão, tonalidade de vermelho. Você pode criar um brilho aqui, ó, de leve, tá vendo? E reduzir no preenchimento. Não se esqueça de sempre renomear as camadas para você não esquecer que tipo de efeito você está aplicando aqui, tá bom? E se você quiser aplicar mais efeitos, você pode ir para o Camera Raw, certo? Mas com isso, você precisa de um projeto exatamente igual a esse daqui, é uma cópia, como se fosse uma imagem. Para fazer aqui no Photoshop, sem precisar de exportar e colocar aqui novamente no nosso arquivo, pode vir aqui, ó, pressionando Alt, Ctrl, Shift E, e ele vai criar aqui essa camada com todas essas de baixo. Depois você pressiona Ctrl Shift A e aguarda aí o painel do Camera Raw, onde você pode criar efeitos, adicionar textura, configurar a claridade, desembaraçar
eu utilizo bastante, eu utilizo isso aqui, ó, para você ajustar aqui com relação às cores, né? Pode adicionar vinheta, granulado, pode ajustar curvas das cores do seu projeto, pode vir aqui em suave, ajustar a exposição, se vai ficar mais claro, mais escuro o seu projeto, tá vendo? E você vai vendo isso tudo em tempo real, certo? O meu eu vou cancelar aqui, porque eu não quero esse efeito. E a nossa aula de hoje foi essa. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do conteúdo e ainda não é inscrito, faça parte da nossa família, faça a sua inscrição porque é de graça e deixa sempre aquele like e o seu comentário porque me ajuda bastante. Dê seu feedback se você gostou aqui ou não da nossa aula. Valeu e eu te vejo na nossa próxima aula. Se lembra, no final do vídeo tem sempre conteúdo separado para você estar estudando depois aqui do nosso vídeo. Valeu e até a próxima.